Sejam muito bem-vindos ao mais um episódio aqui do Pop Doc. Hello, hello, hello. Oi, oi, oi. Janeiro. 2026 chegou com tudo. Já estamos ambientadíssimos. E aí, por isso, novo ano, uma nova perspectiva, novos recados? Não. Os mesmos recados de sempre. Entrem lá nas nossas redes sociais. Gente, pelo amor de Deus, já estamos entrando no 4º ano do Pop Doc. Vocês já estão cansados de saber que vocês têm que entrar lá nas nossas redes sociais, ativar as notificações, comentar nos posts, engajar. Quanto mais vocês engajarem, mais conteúdos vamos ter. Ah, esse mês não tá tendo Pit Doc. Não está tendo. Por 2 motivos. Primeiro, janeiro, né? Férias. Estamos nos resguardando. Segundo, porque vocês não pediram o suficiente. Então, talvez, se vocês pedissem um pouco mais, a gente poderia sair das nossas férias para gravar um Pit Doc. Então, fica aí a dica. Além disso, avisando que os nossos episódios estão no YouTube. Então, caso você queira ir receber gays na sala no meio do verão, você pode colocar ali no YouTube passando e ouvindo as nossas vozes. E aí, exatamente. Se quiser o nosso Apoia-se e Orelo, o link está no descritivo do episódio. Não, amigo, se quiser não. 2026. Vai querer. Vai querer, entendeu? Clica agora no link do descritivo e vai apoiar para você poder ganhar o quê? Mais um episódio extra. Toda sexta-feira a gente está aqui fofocando, falando barbaridades e que nossos advogados eles ficam extremamente preocupados. Mas Paulo, mas janeiro, acabou 13º, eu não sou CLT, nem 13º eu tenho, começo do ano, sabe como é que é, muitos gastos. Gente, pelo amor de Deus, R$10. R$10 não é nem uma bala hoje em dia. Exato. Você consegue apoiar pra poder receber esses episódios extras. Então fica a dica aí, tô precisando de mais episódios pra cumprir a promessa que eu prometi que eu ia pra academia esse ano, e aí eu preciso de alguma coisa pra ouvir. Tá aí, é só apoiar, que você vai ter aí pelo menos 30 minutinhos de esteira, 30 minutinhos de supino, garantido. Nossa, passado que ele já deu até o tempo de minutagem do exercício da pessoa, né? Ele deu o nome. Porra! Cara, você que quer virar padrão em 2026... É por aí o caminho, né? Apoie o podcast. Tô passado por isso. Olha, a gente não está solo, como vocês puderam ver aí no título do nosso episódio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pop em 2016. Porque vocês gostaram dessa brincadeira, né? Da gente voltar no tempo, assim, 10 anos. Ao longo do ano, quem sabe... A gente pode voltar aí pra fazer um pop em 2006. A gente já fez, amigo. Foi ano passado? Foi, você tá dizendo... É a idade, né? Tá batendo esse ano, 2026. Não tá batendo não, é porque eu tô te vendo a semana inteira pra gravar e minha cabeça não tá mais processando. A gente fez tem pouco tempo, 2006, que a gente falou de Pussycat Dolls, Black Eyed Peas. Inclusive, já fica o gancho aí pra quem quiser ouvir. Eu não sei qual é o número, mas procura aí, o pop em 2006. Ou foi 2005 que a gente fez. Enfim. Eu tô achando que foi 2005. Foi 2005. E você deu um fecho errado. Deu um fecho errado. Então é eu que tô velho. Você que está velho. É o 165, o pop em 2005. O pop em 2006, então, o Santana foi dar um fecho e era melhor ter ficado calado. Perdeu a oportunidade de ficar calado. Perdeu a oportunidade de ficar quieto. Mas pode hablar mais nesse episódio, amigo, não tem problema, porque a gente vai voltar por um ano muito emblemático em 2016. Acho que antes da gente começar a gravação, a gente estava aqui justamente olhando algumas músicas, olhando alguns charts, e a gente ficou muito chocado de como tem música grande. Mas o ano de 2016 também foi um ano muito importante para o nosso convidado, não foi, Samuca? Foi sim. Primeiro eu quero agradecer o convite para estar nesse bate-papo gostoso aqui, que tá me fazendo relembrar muitas coisas, né? Então, 2016 foi um ano muito importante para mim, porque foi o lançamento do meu primeiro livro de forma independente. Foi ali na Itubaína Bar, a quem é de São Paulo conhece ou conheceu, que ficava perto ali da Augusta. Foi um momento muito bacana, assim, lotou a casa e a partir dali a história nunca mais foi a mesma, assim, né? Que o meu livro é o Guardei no Armário, que faz parte do projeto Guardei no Armário, que é o maior acervo de histórias de saída do armário do mundo. Então, a história a parte física dessa história, né? Porque o canal nasce em 2015, mas o livro nasce em 2016.
é lançado em 2016, então a parte física desse projeto ele nasce ali. E aí depois dali é só história. Então foi muito emblemático pra mim esse ano. É só sucesso a partir dali. Achei chique, viu, gente? A gente trouxe um autor, uma coisa mais culta, sabe? Eu tenho uma pergunta. Tem 10 anos desse acontecimento. Sim. Você estava em São Paulo. Estava chovendo nesse dia? Tava, olha, no porque dia... São Paulo... Sim, no dia do lançamento eu lembro desse fato, assim, porque foi surreal. Eu cheguei até um pouco mais cedo no espaço pra poder ajeitar, pra poder fazer algumas gravações e tal. Que ódio. E a noite de São Paulo tava fazendo 6 graus. Meu Deus do céu. Tá vendo? Foi uma das noites mais frias do ano. Chovendo. Tava garoa, tava frio pra cacete. Mas foi bem gostoso, porque aí muita bebida quente. Climinha de São Paulo. Nossa, sim. Um bom climinha de São Paulo, como sempre. Nossa, gente, amigo, que está sempre com o tempo fechado. Nossa, hoje, por exemplo. Hoje em São Paulo, com toda certeza. Hoje, amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem, daqui a 10 anos também, 2036, a gente volta falando que vai estar esse tempo também. Teve uma. A gente tá falando aqui. Teve uma ventania em São Paulo um tempo atrás, que foi tipo um ciclone que passou próximo. E aí, aconteceu uma coisa que não acontecia em São Paulo há muitas décadas, assim. O céu inteiro azul. Porque toda a poluição e as coisas que fazem a gente não ver o céu foi embora. Foi levado. E real, assim, fazia muitos anos que o céu de São Paulo não ficava azul. Tá vendo? Nossa senhora. Gente. É preciso de Madame Morrible estar fazendo um feitiço pra poder São Paulo abrir o céu azul. Só assim mesmo. Exatamente. Amigo, você tava falando do seu livro, quando você estava escrevendo o livro lá, quando você estava lançando o livro, você costumava escutar coisas para poder escrever? O que você escutava? Olha, eu escutava muito e eu sou muito Beehive, né? Então teve muita influência da minha escrita em cima do que eu ouvia de Beyoncé, né? Eu escutei muito Beyoncé em 2015, 2016. Utilizei algumas músicas dela, inclusive, pro lançamento do livro e tal. Mas também eu fui vendo que eu tava escutando muito Rihanna. Eu acho que tinha muitas músicas do Drake, que eu ainda escutava o Drake nessa época. Mas me ajudou muito nessa na escrita. Ele não era assim. Cancelado ainda. Exato. Mas tanta gente não era, né? Até o Kanye West não era. Eita! Kanye West ainda tinha alguma coisa ali dele. Ai. Mas é isso, assim. Em 10 anos a gente perdeu uma galera. A gente perdeu uma galera em 10 anos. O que foi interessante pra mim também nessa época foi a época que muitas pessoas LGBTs começaram a aparecer em cena. Então, foi um dos primeiros anos de Pablo Vittar, então isso me incentivou muito, porque muita gente da cena, né, artística, estava começando ali naquele momento, né? A gente teve muitas provocações por conta de criadores de conteúdos, né, LGBTs, e aí começou a entrada de artistas, cantores, escritores, então foi um ano bem fértil, assim, pra comunidade. Ele falou sobre o Drake aí, e eu queria destacar que 2016 foi o ano do Views, que é o álbum do Drake, que, na minha opinião, é um dos melhores álbuns do Drake. Tá? Acho que foi o último realmente. Álbum, né? Foi o último álbum muito bom do Drake, talvez. O único que a gente tem Controller, tem Pop Style, Child's Play. Nossa, esse álbum é maravilhoso. Que é aquele que tem aquela Torre de Toronto na capa. Que ele tá sentadinho, saíram vários memes. Então, realmente, foi um ano de ouro ali do Drake. Aí, depois disso, a gente sabe como é que foi ladeira abaixo. A gente sabe como é que ficou difícil o negócio ali pro lado dele. Mas eu gosto muito, um comentário que o Samuca trouxe agora, que eu acho que é muito verdade sobre o ano de 2016. Pra música, pro que a gente escuta de música hoje no Brasil, e também acho que o impacto internacional que teve, sabe? Da gente parar para pensar que lá fora estavam acontecendo grandes lançamentos. É uma coisa que eu comentei até pegando gancho num tweet que o Santana fez, de que foi um ano monumental para a música preta, de tantos artistas pretos lançando projetos que eram incríveis e que iriam moldar dali para frente muito como a música era feita, muito como influenciou muita gente depois disso. E, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, essa questão da gente começar a ver outros artistas queer, como Pablo, como GG, que estavam começando a criar, se estruturar e começar a furar a bolha para, nos anos seguintes, fazerem seus lançamentos
de projetos em carreira solo, que furariam bolhas e começariam a mais pessoas a serem influenciadas por isso. Então é muito gostoso ver que teve um movimento de 2016 na música, tanto lá fora quanto aqui dentro, que deu uma movimentada na indústria para a gente continuar escutando muitas das coisas que a gente continua escutando até hoje, saca? Então acho que realmente, se eu olhar para trás, se eu parar para pensar assim, de 2010 até 2020, com toda certeza eu acho que o ano de 2016 ele é um dos anos mais emblemáticos assim, da década para a indústria. Nós tivemos 3 divas pop que lançaram seus últimos álbuns em 2016. A primeira delas é a Britney com Glory, que foi aí, acabou sendo o disco de despedida. Eu amo esse projeto, inclusive, talvez seja um dos melhores projetos da Britney. Ela tava fabulosa, né, com Make Me. A faixa que ela tem com a Tinashe também é incrível. Enfim, Slumber Party, que não fez tanto sucesso assim, mas na minha casa fez, porque eu ouvi muito. A Rihanna, ela tava terminando uma sequência, porque em 2010, 2011 ela veio ali com Loud, aí depois ela veio com Talk That Talk em 2011. E em 2012 ela lançou Unapologetic e ela trabalhou por todo o ano de 2013 ali com Diamonds, Stay. E aí ela teve um pequeno hiatus que pra Rihanna na época era esquisito, já que ela vinha de uma sequência de um disco atrás do outro, né? Todo mundo ficou assim, oi. E aí em 2016 ela lança o Anti, que é até hoje o seu maior projeto, né? Então a gente teve ali o Work, que não parava de tocar. Depois Needed Me, Love on the Brain, enfim, durante todo o ano de 2016 foi o que mais repercutiu, e então foi um ótimo ano para ela também. Ao mesmo tempo que a gente tinha a Bíblia Lemonade sendo lançada, a Solange também estava lançando a Set at the Table, o Bruno Mars, o 24K Magic, o The Weeknd, Starboy. Então foi um grande ano pra música. Eu acho que dessa lista talvez só não tenha sido um grande ano pra Lady Gaga, que estava lançando o Joanne. Eu particularmente amo esse projeto, mas não foi um grande sucesso de crítica e nem de público. Não, realmente, eu lembro do Joanne. Eu acho que ele não teve uma aceitação muito grande da galera, mas eu acho que eu curto o projeto, algumas músicas dele eu acho que são realmente boas. A gente tava brincando agora falando do Drake, né, da época aí que ele lançou, por exemplo, One Dance, que era uma das músicas mais ouvidas aí dos charts da época de 2016. E junto com a Rihanna, eles já estão ali junto com Work. Mas a pessoa que eu queria trazer, porque no episódio do Grammy que a gente fez aí pra vocês algumas semanas atrás, a gente falou bastante mal, né, do Justin Bieber. Mas, todavia, entretanto, porém, vamos à nossa redenção aqui nesse momento. Pois nesse período de 2016 ele estava lançando Love Yourself e Sorry, que foram 2 grandes hits aí, inclusive Sorry, que foi o clipe junto com a Paris Goebel, que agora é cantora, né? Eu acho que foram momentos importantes e emblemáticos para a carreira dele, porque eu sinto que teve um boom ali em específico nesse projeto do Justin Bieber que ele não tinha tido antes. Ele já tinha, obviamente, fanbase grande, álbum grande, mas eu acho que ele entrou num momento de carreira, numa era, inclusive, de que ele se preocupava em fazer muitos clipes que tinham coreografia, que eram clipes dançados, eram clipes bem trabalhados, assim, e alguns ele nem aparecia, era só realmente a galera dançando. E isso foi uma coisa que se popularizou muito nessa era dele e que fez muito sentido pra ele. De certa forma, foi a era bangers do Justin Bieber, porque foi quando ele passou de ser encarado como coisa de gay pelas pessoas, porque quem ouve Justin Bieber é menina e gay. E aí, isso de uma maneira pejorativa, né? Era usado, né? Era meio que... Ele sofria, inclusive, e as pessoas especulavam muito sobre a sexualidade dele. Eu sinto que em 2015, ele estourou toda essa bolha e ele se tornou um artista principalmente para héteros, assim. Não que eu não tenha escutado muito Justin Bieber nesse ano. Eu acho que foi o ano que eu mais escutei ele, porque Sorry provavelmente é o top 5 melhores faixas pop desse ano. O Purpose foi lançado no finalzinho de 2015, na verdade, mas ele foi trabalhado em todo o ano de 2016. Então foi um grande ano para ele ali, em que ele se tornou, eu diria, um artista para todos os públicos, e principalmente o público hétero passou a abraçar Justin Bieber. E aí veio aquela piada de que Justin Bieber é negro, né? No mesmo lugar que abraçar artistas como Drake. Foi aí que ele virou negão. Foi aí que ele virou negro. Foi nesse álbum. Assim como a Beyoncé passou muita gente descobriu que a Beyoncé era negra. Todo mundo pensou a mesma coisa. Muita gente descobriu que o Justin Bieber era negro com o Purpose.
né? Teve isso. Meu Deus do céu. Enquanto algumas estavam brancas demais, como a Lady Gaga com o Joanne, outras estavam negões. Eu lembro muito de 2016, não como um ano de hits, mas como um ano de álbuns que pararam a indústria, né? E eu acho que esses últimos que a gente fala, todos esses que a gente falou agora, né? Quando a gente para pra pensar, tipo, um ano que teve Lemonade, Untie, teve Dangerous Woman, teve Joanne, Starboy, 24K Magic, teve Views, teve o Purpose, que por mais que seja final de 2015, ele pega a rebarba aí do, né, os singles e tudo foi 2016. A Danada Sou Eu, da Ludmilla. Gente, tanto álbum bom que, meu Deus do céu. Mas a gente tá esquecendo de um álbum que eu acho que faz muito sentido, principalmente falar agora, que é o álbum Remonta, de Lineker e os Caramelos, também de 2016, e que fez história, sabe? Verdade. Foi com a música Zero, verdade, sabe? Verdade. É uma imagem que a gente não tinha antes de uma mulher trans preta na MPB e cantando pra cacete, e deixando todo mundo muito confuso. O que é que tá acontecendo? Ninguém imaginava que ela hoje seria dona de tantos Grammys, sabe? Eu acho que foi incrível. Quem não assistiu no YouTube aquelas lives que faziam, né? Aquelas apresentações ao vivo que ela tinha em estúdio com os Caramelos, assim, não ficava impressionado com a qualidade musical. E a gente ficava pensando se a gente iria ver algo assim, porque era muito mais fácil a gente se encontrar no pop, no funk, no R&B, mas cantando soul music. E dessa forma, eu acho que foi algo que surpreendeu muita gente, sabe? Sim, com certeza. E é isso, acho que álbuns que fizeram barulho no ano, né? Eu acho que hoje em dia, quando a gente faz o recorte aí pra 2026... a gente não consegue selecionar tantos álbuns que param a indústria. A gente consegue selecionar muitos artistas, muitos singles, talvez até EPs, mas assim, álbuns tá cada vez mais difícil. E a gente pode destacar aí que 2016 realmente eram álbuns sólidos do começo ao fim, né? Que, tipo assim, aqueles álbuns que você não pula nenhuma faixa. E aí a gente pode falar desses aí, com certeza, que são álbuns que eu não pulava. Cara, eu lembro muito de 2016, eu brinquei sobre isso antes de começar a gravação e acho válido trazer pro ao vivo, né, pra audiência, porque 2016 foi um ano em que a Beyoncé lançou o Lemonade, e junto com o filme, né, pra HBO e tudo mais, mas eu acho que teve um rolê muito de impacto cultural, não só vindo dela, tá, acho que também tiveram artistas brasileiros que estavam fazendo movimentos parecidos de falar sobre suas negritudes e veio a geração Tombamento. Então eu sinto que em 2016 tem um lugar específico que eu via muitos amigos que começaram a deixar seus cabelos crescer. Eu penso muito nesse lugar da negritude que estava fervendo, e aqui eu vou fazer um parênteses porque esse álbum na verdade ele é de agosto, deixa eu confirmar, isso, é de agosto de 2015, mas ele também entra um pouco nesse movimento negro que eu tô trazendo aqui, porque é o álbum do Emicida, sobre crianças, quadris, pesadelos e lições de casa. Que é um álbum que ele também fala muito sobre negritude e tudo mais. Então é meio que teve uma geração nesse ano que estava passando por esse processo de autoconhecimento, sabe? Porque é uma coisa que eu sempre digo, eu acho que ser preto, a gente sabe que a gente nasce dessa forma, mas se entender quanto preto na sociedade é um processo que é necessário você parar para refletir, entender, estudar, ler, buscar referências. E eu sinto que 2016 foi isso para muita gente, muitos amigos, assim, vários amigos, em diversos sentidos, justamente por causa desse movimento que estava existindo culturalmente, tanto aqui no Brasil, de artistas brasileiros, quanto lá fora, como o Beyoncé, por exemplo, falando justamente desse lugar, sabe? E acho isso muito foda e muito importante. Isso é muito bizarro. Quando a gente brinca do que a Beyoncé... descobriram que a Beyoncé era negra, é bem isso, assim. Quando a gente fala isso em 2026, pra gente isso é muito claro, né? E principalmente que agora a gente tá falando com um recorte de 10 anos, né? Então eu imagino que muita gente, que até que esteja ouvindo aí de Gen Z, não lembre tanto o que foi isso em 2016,
mas foi realmente, isso virou uma sketch do SNL, né, em que a Beyoncé, tipo, descobriam que Beyoncé is black, que a Beyoncé era preta, tipo, como assim? Aí o mundo parou por causa disso. E aí eu acho que não só essa questão do Lemonade, né, que foi um álbum visual, que colocou isso em pauta, que trouxe um filme pra falar sobre a ancestralidade, o empoderamento, todas essas questões, como isso refletiu na sociedade de certa forma, em outros conteúdos audiovisuais, mas isso virou um movimento. Então muitas das pessoas que eu conheço, acho que a gente conhece, começaram a deixar o cabelo crescer, começaram a explorar a sua negritude. Então tudo isso está interligado com o audiovisual dessa época específica. Mas é só um parêntese aqui, não é que a Beyoncé não reivindicava a negritude dela antes, tá, gente? Desde que ela surgiu no cenário da música pop, ela é uma artista preta, genuinamente preta em tudo que ela faz. Mas é porque a partir de 2016, principalmente com Lemonade, ela tocou na ferida do racismo de uma forma um pouco mais assertiva. Inclusive, ela arrumou uma briga com a polícia dos Estados Unidos, porque tem toda uma questão no clipe de information e tal. E aí surgiu essa piada, né? Descobrindo que a Beyoncé é negra agora, porque ela tá... porque por causa de toda essa polêmica em torno da... Polêmica não, né? Porque ela foi denunciar uma coisa que é também secular nos Estados Unidos, que é a violência racista institucional que eles propagam, né? Então foi tudo muito em torno disso. Eu acho importante ressaltar que tudo isso estava acontecendo e você estava levantando essa bandeira nessa época. E por isso que foi muito importante esse álbum, porque foi na eleição do Donald Trump. Foi no ano de eleição do Donald Trump. Isso. Então ela fazia o contraponto real ao que estava acontecendo e ela levou para o palco depois alguns nomes de pessoas negras que foram mortas pela polícia. Ela mandava o Donald Trump ir pra casa do caralho, lá em cima do palco. Ela estava muito presente politicamente, né? No entanto que as músicas desse álbum, depois lá na frente com George Floyd, foi utilizado também em algumas manifestações. Então a gente estava num ano onde a gente tinha essas manifestações culturais na música voltada à população preta, à população LGBT, mas ao mesmo tempo no mundo a gente estava tendo a primeira eleição de Trump, a gente estava tendo impeachment de Dilma, a gente estava fazendo o contraponto a toda a força que estava acontecendo naquela época, né? E esse foi o mesmo ano também, 2016, que a gente tá falando do Lemonade, que ela também, que a Beyoncé fez aquela performance icônica, que é o Super Bowl, o segundo Super Bowl dela, que é o Super Bowl dela com o Bruno Mars, né? O Coldplay ficou ali no cantinho. E que tem o Coldplay que ninguém lembra dele, tadinho do Mas Coldplay. Foi esse ano aí. E que é isso, tipo assim, quando a gente para pra pensar, a Beyoncé colocou ali uma roupa inspirada nos Panteras Negras e no Michael Jackson, e isso virou, tipo assim, a grande afronta contra a polícia norte-americana, e tipo... É sério, isso virou uma grande polêmica, e você vê como é que as coisas eram tocadas de uma forma totalmente diferente de hoje em dia. Falando um pouquinho de pop nacional, né, em 2016, eu acho que a Anitta tava vivendo o que eu considero o momento mais interessante da carreira dela. Eu amava a Anitta nessa época, tá? Eu era Anitta. Ela lançou Bangers em 2015, e pra mim foi o melhor álbum dela por muito tempo, até o Funk Generation, que é mais recente. E aí ela tava vindo com clipes como, por exemplo, Essa Mina é Louca, que eu sou apaixonado por essa música, por esse clipe. E ela tava começando a fazer movimentos de carreira internacional ali com Maluma, e tem um clipe belíssimo, inclusive ela tava com o rosto, um dos meus rostos favoritos da Anitta no clipe de Sim ou Não, com Maluma, né? Então ela tava vivendo esse momento de abertura pro mercado internacional e começando a fazer o reggaeton. Então foi tudo muito incrível que ela lançou, tudo era muito interessante, tudo que ela fazia muito barulho, né? Eu lembro dela lançar um single e de estar lá no top 10 do Spotify, sabe? Tudo que ela fazia ia ter sucesso. Foi que ela fez o medley do Prêmio Multishow, aquele medley icônico, que ela tá com uma roupinha branca. Ela tá com roupa branca? É esse o ano, 2016, que é uma das maiores apresentações da Anne da história. A Lud tava lançando também um dos meus álbuns favoritos dela, que é o Nada Sou Eu, em que ela veio ali com um pop bastante voltado pro R&B, que tem Espelho, que é provavelmente a minha faixa favorita da Ludmilla. Então, é um momento muito único, mas eu acho que o principal movimento do pop em 2016 no Brasil foi o feminejo.
né? Ali com a Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, a gente teve Infiel tocando em tudo que era lugar. Literalmente, a minha avó amava ouvir Infiel e cantar. Então, assim, foi um fenômeno que talvez tenha sido também o momento mais interessante da música sertaneja neste século, né? E aí a gente tinha Medo Bobo, 10%, enfim. Inclusive, quando a gente para olhar, eu fui dar uma pesquisada aqui nos charts de rádio brasileira, né? Das músicas que estavam mais tocando no Brasil. Quando a gente olha para o top 5, inclusive, é muito interessante porque é nesse momento que a gente começa a ver a entrada de Maiara e Maraísa e Marília Mendonça, né, com essas grandes músicas como Medo Bobo e Infiel, competindo com esses outros cantores, essas outras duplas sertanejas, como Zé Neto e Cristiano, que, por exemplo, no caso, esse aqui é o top 1, né? Zé Neto e Cristiano, Seu Policial. E logo em segundo lugar já vem Marília Mendonça com Infiel. Então é muito interessante ver como elas já estavam... As duplas femininas estavam fazendo movimentos assim para quebrar um pouco dessa hegemonia masculina dentro do sertanejo. Uma coisa que você estava trazendo que eu acho legal de olhar você falou que é... Parando agora para olhar para trás, né? É muito interessante ver como a gente estava vendo o início da Anitta internacional, sabe? Literalmente quando ela começa a fazer esse trabalho com essas músicas como Maluma, já tinha passado ali para um feat numa música do J Balvin também. Mas o comentário da Ludmilla me virou uma chave muito, muito interessante, porque eu acredito que seja mais ou menos nesse álbum, nesse projeto, em que ela entendeu o lugar dela dentro do R&B, sabe? Desse lugar que ela estava ali tentando se entender quanto artista, muito também parando para pensar de que ela tinha antes sido, né, a MC Beyoncé, e esse era o segundo projeto dela. Então é uma virada de chave, tanto na carreira dela, nesse sentido dela entender o gênero dela de R&B, que liricamente, musicalmente, para ela poder construir esse gênero da Lud, enquanto na Anitta também estava fazendo um outro movimento para se entender quanto artista internacional. Então é muito legal ver que essas duas gigantes que a gente tem hoje em dia, quando o assunto é música brasileira para Brasil e internacionalmente falando, elas estavam começando a tatear seus futuros, Sim. sabe? O que a gente estaria vendo. Não é à toa que esse é o álbum que tem tipo Crazy, que pra mim, que é com a participação do Jeremiah, que é um hino. E também tem Modo Avião, que hitou agora recentemente, né? Recentemente, entre aspas, né? Mas recentemente aí com Glória Groove no Lud Session. E Tô Querendo Mais, que também hitou com a Isa no Lud Session. Então você vê que ela ela resgata justamente esse álbum, que é o momento que ela se entendeu no R&B aí, como o Paulo falou. Então, acho que se você para pra ouvir esse álbum, quem nunca ouviu A Danada Sou Eu, pare para ouvir esse álbum, porque se a gente... Hoje em dia a gente tem fragmentos, é porque A Danada Sou Eu existiu antes. Foi um grande momento pros fãs de Ludmilla, tá? A amizade tava 100% a todo vapor. tava no auge. A gente tem aquele momento icônico no Música Boa ao Vivo, em que elas cantam juntas. Se eu não me engano, tem a parceria, elas cantando Morrer de Viver. Eu amo esse feat, inclusive. Eu acho que essa seria a música perfeita para o Lud Session. Anitta e Ludmilla, se um dia acontecesse hipoteticamente, né? Mas, enfim, foi um momento muito, muito legal na música pop brasileira. Sim. Eu gostaria muito certeza. em 2036 a gente for fazer um episódio do Pop em 2026 e a gente falar que teve essa reconciliação. Essa união, teve esse né? Session, quem sabe? Mas assim, nem tudo foi união em 2016, tá? A gente teve briga e confusão também. Porque, primeiro que o Fifth Harmony conseguiu o maior hit da carreira ali com Work From Home, né? A música bombou, estourou, pegou top 5. Inclusive, clipe maravilhoso, icônico. Mas ali em dezembro de 2016, no finalzinho do ano, a Camila Cabello anunciou a saída dela do grupo. Nossa, então mesmo? Teve toda aquela confusão ali. Em dezembro, né? O clima de Natal deve ter sido ótimo. Ótimo. Aí que começou. O clima de Natal deve ter sido uma delícia. Como toda a ceia de Natal. E aí que começou a desandar. Uma coisa que eu ia comentar aqui que você... Espero não ser muito apedrejado pela nossa audiência, mas nesse período tinha uma cantora que ela estava começando a ficar muito saturada. E o efeito disso foi muito real. Não é à toa que nos anos seguintes ela caiu um pouco em desuso. Vou colocar dessa forma. Estou falando da Cia. A Cia, ela estava vindo de uma sequência de vários hits que todo mundo parava para assistir. Principalmente os clipes maravilhosos. É Mad Ziegler?
Eu acho que é isso, né? Maddie Ziegler, o nome da menina que ela colocava dançando em todos os clipes possíveis dela, em que ela tava com aquela peruquinha Chanelzinha tapando a cara dela. Mas foi aí mais ou menos esse período aí de 2015, 14, 15, 16, que a Cia tava toda hora em todos os lugares ao mesmo tempo, e que eu sinto que ela deu uma saturada assim, que não é à toa que nos anos seguintes, 2018, 2017, ela ficou meio esquecidinha. Ela no garantiu a churrasco. aposentadoria dela. E foi esse ano aí que ela... Foi esse ano que ela exatamente. fez dinheiro. Nossa. Ela fez dinheiro. Ela só não ficou jogou mais no esquecida CDB. do que a Halsey, né? Apesar de que a Halsey ainda teve alguns hits alguns anos depois, mas depois desapareceu, né? Foi esse ano da banda Closer, né? Que virou o meme que o Chainsmokers lançou Closer. E Closer foi o grande hit do ano, com a Halsey. Então foi a banda Closer surgiu aí nesse ano. A banda Closer surgiu aí nesse... Inclusive, assim, se você for olhar o Spotify do perfil da Halsey, a música mais escutada dela até hoje, pelo que eu tô vendo aqui, olhando rápido, acho que são 3 bilhões de plays, é Closer. Justamente essa música com o Chainsmokers. Ainda é essa música, tá? Nenhuma outra que ela lançou depois. E vocês lembram o hit de carnaval de 2016? Nossa. O hit de carnaval de 2016? Putz... Não lembro. Pegar a matronadora e tra. Meu lembra? Deus! Mentira! Aham. Banda Vingadora. A gente não parava de ouvir, gente. Foi o que mais tocou. Qualquer bloco de carnaval que você ia, ou qualquer caixa de som e tava tocando alguma coisa de carnaval, era essa música. Foi mesmo. A Thaís, né, que é dessa banda, ela foi pra Fazenda depois, se relacionou com o MC Biel, tiveram uma filha e até hoje estão vivendo disso aí, por causa de um hit de 2016. Garantiu 10 anos. Por causa de um hit. Caraca. Ela... Não é nenhum hit, né? É o hit, o né? único hit dela. Caraca. Se pá, é o One Hit Wonder, sabe? É isso que a gente tem que parar pra pensar com relação a ela. As executives também estavam vivendo uma era finíssima, tá? A Dangerous Woman se tornou um clássico da Ariana Grande. Puta disco. A Selena Gomez, ela lançou o Revival em 2015, ali em outubro. Então ela também tava trabalhando muito esse disco. Eu acho que talvez seja o meu disco favorito da Selena. Né? Tem Hands to Myself, muitos clássicos. E a Demi lançou em 2015 também o Confident. Então ela tava ali, What's Wrong With Being Confident. E isso me lembra que 2016 foi ali o primeiro suspiro de Dona Cardi B. Porque eu lembro muito claramente do meme. Qual foi a música dessa época? Da Cardi B? Bodak Yellow? Eu não sei qual foi a música dela, mas eu sei que ela começou a aparecer na mídia como cantora. Porque eu lembro muito claramente de uma entrevista em que ela fala assim... What's wrong with being confident? Mas a Demi nem é confiante. Tipo, isso viralizou muito, porque ela fala de um jeito super engraçado. Então... É isso mesmo. Ali foi a primeira vez que eu vi Cardi B surgindo ali. O hit Bodak Yellow, ele sai no início de 2017, mas já durante todo o período de 2016 ela tava fazendo as movimentações de lançar seus primeiros singles e tudo foi mais, isso. sabe? Ela tava sendo apresentada como em cantora. 2016. Isso. É mais ou menos nesse período aí mesmo. Gente, chocado. O que mais que temos aí? Eu acho que, gente... Era muita coisa boa. Eu tô muito chocado com esse ano. Meu Deus do céu. Quer ver um grupo que nesse ano eles começaram a fazer um barulho diferente quando eles resolveram se juntar? O próprio Major Lazer. Nesse período eles estavam fazendo vários lançamentos junto com a Mo, sabe? Aquela cantora que é M.O., o nomezinho dela. E também tinha outros hits com Justin Bieber e com outras pessoas. Eu queria lembrar se Lean On... Lean On é de época, 2015, mas foi um dos maiores hits de 2016 também. Ficou ali no top 100 geral. Então foi isso que fez a Pablo Vittar lançar aí Open Bar e estourar depois aqui no Brasil. Nossa, real. Entendeu? Que também foi a primeira faixa dela que explodiu, assim, pra uma grande audiência. Sim. Acho que foi uma duplinha, assim, foi um grupinho de DJs que se juntaram e começaram a fazer esse movimento, assim, bem interessante. Outro DJ também, falando de música eletrônica, que também estava fazendo um movimento, era o Calvin Harris. O Calvin Harris, nesse ano, ele teve This Is What You Came Que foi o Bafafá. Junto com a Rihanna. O Bafafá da Taylor Swift, lembra disso? Exato. Que ele namorava a Taylor Swift, então. aí tinha ela que cantava a música e depois trocou, botou a Rihanna no meio, aí foi um
Foi uma confusão, é verdade, foi esse ano. A gente fala muito sobre tempo de maturação aqui no podcast, né? E eu acho que 2016 ele tá... Muita gente deve estar falando, vocês estão falando 2016, mas às vezes vocês trazem 2017, às vezes vocês trazem 2015. Que tem esse tempo de maturação diferente, né? Eu acho que hoje em dia tá cada vez mais difícil, né? Hoje em dia a Taylor Swift lança um álbum em outubro, já chega em dezembro, já ninguém aguenta mais as músicas. Já tá passando muito mais rápido. Antigamente, né, a gente falando aí de 10 anos, ainda tinha esse tempo de maturação, às vezes. Entre aspas, né? Porque o charts esse ano global foi todo música do ano passado também. Então, eu acho que essa é uma coisa que tá voltando. Essa coisa da eu não acho que esteja voltando, não, amiga. Eu só acho que foi uma coisa, tipo assim, que tá mudando, mas muda aos poucos. Eu acho que comparado se tá mudando, tá voltando. Não. Eu acho que comparado a 2016, o tempo de maturação é bem menor e cada vez vai ser menor. Eu não acho que, tipo, a gente esteja voltando a irritar horrores e as músicas agora vão demorar mais tempo. Não, eu acho que foi só um... Não sei, não acredito que isso volte a acontecer. Tem um artista aí que ganhou CPF recentemente, que ele estava surgindo mais ou menos nesse período. Seu primeiro álbum foi de 2015, mas em 2016 ele estava trabalhando muitas das músicas desse projeto, que é o Shawn Mendes. O Shawn Mendes, ele estava surgindo mais ou menos nesse período. I know what you did last summer. Aquele bafafá que a gente parar a pensar que, sei lá, Treat You Better dele era mais ou menos, estava hypando nessa época aí, porque também foi nesse meio aí, nesse momento que a vida dele e da Cabello começaram a se cruzar e tudo mais. O primeiro single solo da Cabello é nesse ano, né, com ele, justamente. Acho que Bad Things veio um pouquinho depois, em 2017, que ela lançou também, que fez bastante barulho. Mas foi ali que ela descobriu que ela podia ser solista, e aí começou toda a treta das misturinhas. Sim. E aí depois ela esqueceu, porque pra mim essa música é um hino, mas depois que veio depois, principalmente falando do Tom Xoxo aí recente, é complicado. Eu acho que 2016 foi o último ano que eu fui Swift, porque ela tava colhendo os frutos ali. Você já foi Swift? Eu não fui Swift, mas eu escutava muito Não, eu escutava muito os álbuns da Taylor Swift ali entre 2012 e 2016, até o 1989 eu escutei bastante, mas aí depois eu acho que os projetos dela ficaram bem desinteressantes pra mim, pelo menos. E aí ela tava numa era pré-Reputation ainda, acho que colhendo os frutos da 1989. E ganhou o Grammy de álbum do ano, acho que do Kendrick. Então foi uma vitória também meio injusta na época. Mas das vitórias da Taylor, eu acho que foi a que mais fez sentido, porque o 1989 foi um álbum muito grande, de fato, né? Foi uma sensação quando ele foi lançado. E pra muita a Beyoncé gente... se descobriu preta e o Xande Santana também. Aí ele parou de gostar de Beyoncé. Ele parou de conseguir. Eu escuto a Beyoncé, eu escuto a Beyoncé há muito tempo, tá? Não é de agora, né? A Beyoncé avisando o Santana, você vai realmente continuar sendo Swift? E aí foi um momento que ele decidiu. Falou assim, não vou mais ouvir Swift, vou parar. Beyoncé, tá pegando mal, não tá muito bom. Sabe uma coisa que eu lembrei também, que apareceu em 2016? Foi aquele clipe que fez a Lia Clark estourar, que foi Trava Trava, vocês lembram? Nossa, sim. Ai, sim, Trava Trava, porque eu acho que ela é meio que um sinônimo do que a gente estava comentando sobre o surgimento da Pablo e desses artistas queer brasileiros que estavam fazendo o movimento, sabe? Foi meio que uma onda, né, de várias drags e surgindo assim pra fazer música. Então acho que é muito interessante isso mesmo. Sim, que lançou o Clark Boom, inclusive, que foi aquele EP icônico de 2016. Sim. Que tinha até a participação da Pepita, que também foi o surgimento da Pepita do Rei. Pepita! Que foi nesse momento aí que o mundo parou. Exato, a gente falou dali e da Pablo, foi nesse ano também que eu conheci a Glória Groove, porque ela tava fazendo um lançamento de Império e Dona, que se eu não me engano, eu acho que são os dois primeiros singles do Daniel como Glória Groove. E eu lembro que eu assisti o clipe, sabe essa coisa que você foi assistindo o clipe de, sei lá, de Trava Trava, aí tava lá Pablo fazendo um cover, e de repente apareceu uma indicação de um clipe chamado Império, com mais uma drag, e você foi dar play também pra saber, e tava todo mundo lá também, sabe? Porque todo mundo era amiga nessa época, sabe? Todo mundo junto, participando do clipe de todo mundo.
Então teve Império e Dona aí da GG, que também é de 2016, e eu amava. 2016 foi um ano com muita coisa mesmo. A gente falou de movimento LGBT e tal, porque realmente foi a geração Tombamento, né, que completou 10 aninhos agora em 2015. Então, agora em 2025, é de uma coisa de 2015. Então, 2016, tudo estava muito forte, a internet estava começando a ganhar a força gigantesca de rede social que a gente tem hoje, assim. Os números começaram a subir muito. Então, acho que foi um ano marcado por transformações da música e por artistas que tiveram muita criatividade nesse ano, digamos assim. Não é à toa que alguns deles desapareceram e nunca mais voltaram. Depois de 2016, a gente espera aí que Frank Ocean, Dona Rihanna, né, tragam projetos novos há muito tempo. Sim. Ai, meu Deus, não. Como é que a gente vai passar esse ano sem falar? Pelo amor de Deus. Olha lá, o FOMO. Gente, não. Eu preciso falar porque é um dos maiores álbuns da história pra mim. E aí, infelizmente, agora eu vou pagar minha língua e vou falar uma coisa que eu não gostaria de falar. Mas, de fato, o The Life of Pablo, do Kanye, ele, pra mim, é um dos maiores álbuns de todos os... tipo, eu amava, né? Envelheceu mal. Envelheceu mal. Muito! Foi um dos álbuns que eu mais ouvi e um dos álbuns que eu mais gostei de todos os tempos, de todos os artistas. Ele tem, tipo assim, um álbum que você não... Eu não passava, né? Eu realmente parei de ouvir, gente. Pode falar. Não, eu não tô mentindo, não. No fundo do meu coração. Eu evito ouvir, eu realmente evito ouvir. Tem a icônica Famous nesse álbum, né? Que gerou toda foi a polêmica. Com a Taylor Swift. I made the bitch famous. Foi aí que começou. Quer dizer, aí que começou famous. Não, que a gente sabe que começou naquele VMA em 2009. Mas foi exato, nesse... aí foi o Revival. O Revival. Que Kim Kardashian se envolveu. Aí todo mundo... Aí a indústria toda tava metida na polêmica. E aí vaza a ligação... Aí vaza a ligação de não sei o que no estúdio, aí vaza que ele falou com ela, mas não falou com ela. Nossa senhora. E no clipe de Fade, que tem Teyana Taylor também. Nossa gente, sim, puta que o pariu. Que clipe foda, clipe foda. Eu acho que pra mim, esse álbum, pra mim foi ali que o Old Kenny, ele tava ali. Sim. Depois desse aí, o Kenny do Velho Testamento, né? Do Velho Testamento. É o Kanye do Velho Testamento. Bom. Exato. Ele foi até 2016. Até depois ali perdemos um artista. Mas assim, só um parênteses que a gente tá falando de perder artista. O ano também foi de luto de perda de grandes ícones, né? Que estruturaram muito a indústria, né? David Bowie partiu esse ano, Prince partiu também esse ano, George Michael também partiu esse ano, todos eles foram em 2016. Momento. É porque a Beyoncé tava entrando em turnê, né? Aí é o sacrifício dela. Eu lembrei disso também, mas eu não falei. Pois é, sempre tem alguém pra falar, né? Não, eu acho que foi um ano muito bom pra Beyoncé em relação a turnês. Acho que foi quando a gente começou a perceber as turnês megalomaníacas dela, quando ela começou a fazer coisa muito grande e muito... E foi quando ela desistiu do Brasil, né? A partir daí ela nunca mais veio. A partir daí ela nunca mais voltou. Então, RS. fica a dica aí, né? Ou seja, não Dona esperem, Beyoncé. gente. 10 anos a gente tá olhando pra trás e vendo que a Beyoncé já tinha desistido de vir para o Brasil. Há mais de 10 anos, na verdade. E você esperando que ela venha com o ato antes. 3. E você esperando o ato 3 aí pra ela vir pro Mas Brasil. 2026, o Act 3 vai emocionar em Copacabana. Aqueles que não desistem nunca. Não, ela veio em 2027, na verdade. 27. Fica pra 27. Tá bom, vovó, vai lá tomar seu remédio, vai. 27. Então, né? audiência, 27, a gente quer saber 27. de vocês o que te marcou no ano de 2016. Você lembra muito desse ano musicalmente? Se você falar pra gente, eu tinha 10 anos de idade, eu vou bloquear vocês do nosso Spotify, entendeu? Porque é isso. Ridículo. Mas você pode falar onde é que você Se tivesse tava. alguém da audiência que tem 10 anos, que tinha 10 anos... Se tiver alguém que tinha 10 anos em saber. 2016, fala, comenta, porque eu quero muito saber. Entendeu? Ouvindo esse podcast. Eu tinha 10 anos de idade, eu tinha 11, eu tinha 12, até 15. Comenta, né? Pra gente saber aí se você realmente era kids e entender o que é que aconteceu, porque que a gente tá... Porque que o tempo passou tão rápido pra nós. Exato. O que aconteceu? Porque você tá velho, Xande Santana. Agora você entrou naquele lugar que você... peguei você no colo e você já tá agora grande, trocava suas fraldas. Você está velho, por isso que o tempo está passando rápido. Eu não estou velho, amor. Porque quando a Maraia falou, o tempo é uma abstração, entendeu?
Eu tenho 23 anos aqui nesse podcast. Todos nós. É com essa filosofia que eu agradeço o nosso convidado por estar ouvindo essa baboseira, tá bom? Samuca, deixa suas redes sociais aqui aí pra quem quiser te conhecer. Inclusive, galera, vai conhecer o Guardei no Armário, vai assistir os vídeos da galera dando entrevista do Guardei no Armário. Nós, pessoas queer, eu acho que é dever de casa, é obrigação. Obrigado pelo convite, me fez lembrar muitas coisas, assim, né? 10 anos, né? E tem algumas músicas que a gente falou aqui que nem parece que faz tanto tempo que existiu, nem parece que faz tanto tempo que as coisas aconteceram, mas são 10 anos, então foi muito legal ter relembrado muita coisa. Eu sou Samuel Gomes em todas as redes sociais, o Projeto Guardei no Armário tá no YouTube, tá na literatura e também em alguns momentos do ano ele acontece no teatro também. Eu tive uma temporada muito bacana no ano passado no Sesc Consolação e esse ano foi lindo. Tem muito mais coisa aí para acontecer, então fiquem de olho porque 2026 é um ano do Guardei no Armário na estrada, então vou estar passando por vários lugares do país para entrevistar pessoas LGBTs, então fiquem de olho porque vai ser babado. Tudo. Ó, você que está escutando a gente aqui, saiba que na sexta-feira tem episódio para apoiadores. Então você não dá mole para você ganhar um episódiozinho extra da gente falando várias baboseiras sobre as notícias da semana, tá? E é isso, meus amores. Um beijo e um queijo para vocês. Beijo. Tchau. Beijo.